Queridos amigos, eu convido a cada um de vocês para estudarmos juntos o primeiro capítulo do livro As Dores da Alma, intitulado como Crueldade. Esse livro é de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então, a nossa primeira mensagem, que vem titulada como Crueldade. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constrói cercas e cercas, que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Montaigne, célebre filósofo francês do século XVI, escreveu: "A covardia é a mãe da crueldade." Realmente, é assim que se inicia nossa autoagressão. Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes, recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de contentar a todos em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distantes de si mesmos. A causa básica do auto-tormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. O acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, vigia os outros, vivendo numa autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele, não desenvolve a autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Pensar e agir, defendendo nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais, sem subtrair os direitos dos outros, é a imunização contra a autocrueldade. Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrão de autorrespeito, aprendendo a dizer: não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemorizam. Esquecem-se de que os erros são significativas formas de aprendizagem das coisas.
É muito compreensível faltarmos à lógica numa tomada de decisão ou mudamos de ideia no meio do caminho. No entanto, quando erramos, será preciso que assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros e desacertos e aprendemos o ensinamento da lição vivenciada. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmo, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que as suas atitudes sejam totalmente consideradas. Vivendo e seguindo seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas, mas com o tempo será recompensado com um enorme bem-estar e uma integral segurança da alma. Estar alheio ou sair de si mesmo na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes, será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. A fixação que temos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos, é o que promove a destruição em nossa vida interior, ou seja, o esfacelamento da própria unidade como seres humanos e, por consequência, nossa unidade com a vida que está em tudo e em todos. Uma consulta de Kardec, Os Obreiros do Bem, ele pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem de pertencer-se a si mesmo? E os espíritos respondem: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Pertencer-se a si mesmo, conforme nos asseveram os espíritos, é exercer a liberdade de não precisar conciliar as opiniões dos homens e livrar-se das amarras da tirania social, da escravidão, do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, da constrição de ser dependente, enfim, do medo do que dirão os outros. A solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza. Contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. A crueldade, como pena de morte, já se achava estabelecida em quase todos os povos da antiguidade. Em Atenas, por exemplo, dava-se ao sentenciado à morte opções de escolha. Ele poderia escolher de que forma
ele queria morrer. O estrangulamento, que era considerado por todos humilhante, tinha também o corte de cabeça através do cutelo, o que era mais doloroso, e o envenenamento, o preferido pela maioria dos condenados. Na Roma antiga, em época anterior a Júlio César, o enforcamento e a decapitação eram as sentenças mais generalizadas. Porém, ao homicida de pais e irmãos era aplicada uma pena invulgar: ser cozido vivo e depois atirado ao mar. A condenação dos incendiários eram as chamas das fogueiras. Os hebreus preferiam o apedrejamento ou a decapitação, pois atribuíam estar na cabeça a localização dos delitos. Já na China, havia um processo de deixar cair gotas d'água na testa do condenado, sempre no mesmo lugar, até conduzi-lo à completa loucura. No Japão, os sentenciados à morte tinham permissão dos juízes para rasgar o próprio ventre com o sabre. Impossível dizer, aqui, em rápidas reflexões, os atos terríveis de personalidades da história da humanidade, porque são muitos, ou analisar sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros passos de ascensão espiritual. Nomearemos, vamos falar apenas alguns nomes, algumas criaturas que tiveram comportamentos degenerados, como Nero, Calígula, Carácala, Gengis Khan, Ivan o Terrível, Tamerlão e outras, sem nos determos nas atitudes dessas figuras do passado ou do presente, nem as incontáveis condutas cruéis de homens que passaram anonimadamente pela terra. Todavia, não poderemos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecida como o Santo Ofício, criada em 1233 pelo Papa Gregório IX, que entrou para a história como uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Não saberemos avaliar com precisão quais os atos mais perversos e sanguinários, os realizados pelos executores ou os praticados pelos executados. Aliás, pessoas lutam e matam até hoje, em nome de Deus, para justificar e proteger suas crenças religiosas. A atrocidade, o sadismo, a perversidade e a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana, em processo inicial de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade, na terceira parte do capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, expõe o seguinte: o senso moral existe como princípio em todos os homens. Dos seres cruéis fará mais tarde seres bons
e humanos. Não é porque hoje aquele ser se encontra num estágio de crueldade que ele vai permanecer por muito tempo, não sabemos, mas que ele vai ser para sempre assim, não vai ocorrer. Por quê? Porque mais tarde ele se tornará também seres bons, não é mesmo? Então, na questão 754 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a crueldade não derivará da carência do senso moral? Diz da falta de desenvolvimento, é a resposta, do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Temos na nossa consciência esse senso moral, E esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume do germe da flor que ainda não desabrochou. Ou seja, naquele homem cruel é algo que está nele, mas que ainda não desabrochou, ou seja, o bem ainda, não desabrochou para a sua realidade. Por isso que mais tarde ele se tornará também um homem de bem. Então traz, a pergunta traz uma nota. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Com o desenvolvimento do senso moral, enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, todo processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência, o que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros, quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral que nela reside em estado embrionário. Converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Um traço comum em toda a natureza é a evolução. Evoluir é o grande objetivo da vida, pois quando progredimos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós mesmos. Nesse caso, quanto mais percebermos essa realidade, mais aprenderemos como solucioná-las sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudez ou a maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espiritual. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com os nossos gestos de amor. Porque, como dizem, violência só gera violência. Aquele, através do ato de violência, vai com as suas
questões de amor, né, com seus sentimentos, automaticamente ele dissolve todo aquele processo, né? Os atos e a vida do Cristo apresentam, sob muitos aspectos, sempre algo de novo a ser interpretado em seu significado mais profundo. A história da humanidade nunca registrou nem registrará fato tão cruel e violento na vida do ser humano como aquele ocorrido há mais de 2000 anos atrás. Os judeus tinham nas redondezas de Jerusalém uma colina que se destinava à execução dos condenados da época. Era um terreno de acentuado declive, aspecto pesado e sombrio, onde crucificavam assassinos e ladrões. Os gregos deram-lhe o nome de Gólgota, do hebraico Golgolete, que quer dizer crânio. Os romanos chamavam de Calvário, do latim Calvarium, lugar das caveiras. Esse sítio tinha uma formação rochosa que se assemelhava a uma caveira, além de nele se encontrarem por todos os lados crânios em decomposição expostos ao tempo. Nesse tétrico lugar, um ser extraordinário que queria simplesmente despertar nos homens sua dimensão esquecida ou ligar-se esse elo perdido, o poder da vida, foi crucificado penosamente. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram juntamente com 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O grande número de pessoas ali presentes representavam a violência humana. Para elas, não havia sequer um laivo de maldade em suas ações, e se ofenderiam certamente se fossem acusadas de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual. Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus legou para toda a humanidade. Então, nós precisamos entender que estamos todos num processo de crescimento, de melhoramento e que um dia todas essas situações das quais nós ainda não aceitamos, temos uma dificuldade enorme de entendimento, tudo isso vai passar. E vai passar mesmo, Como dizia o Chico, tudo nesta vida passa, porque nós estamos aqui de passagem. Somos apenas alunos na grande escola da vida, Nesse grande aprendizado que nós temos aí no decorrer da nossa longa jornada, da nossa longa caminhada. E nós vamos aprendendo, amadurecendo através de situações que nos colocam, em momentos para reflexão. Então, o mau hábito de fixarmos, em pré-julgamentos, criar-nos as dores e dificuldades do amanhã, quando tivermos que arrancar essas raízes de inflexibilidade, por isso entendemos que melhor é ser planta que germina do galho.
A dor emocional, diferentemente da lesão material, ela implica uma angústia no corpo todo. Porém, a impressão física parece real. As dores da alma provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai se partir. Enquanto eu chorava, doía mesmo no fundo do meu coração. É assim que muitos se expressam diante dos pesares e das aflições da vida. As pessoas, entretanto, tendem a condenar e punir, olvidando-se de que todos somos alunos, não malfeitores na escola da vida. Estamos todos em aprendizado e que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos.